E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver a nossa lista de exercícios? Lá no primeiro exercício eu peço para vocês desenharem a fórmula de traços de alguns hidrocarbonetos. Na letra A, eu peço para vocês desenharem o etano. Gente, o nome diz para vocês, MET-ET, ou seja, dois carboninhos. A indica simples ligação entre os átomos de carbono e O final de hidrocarbonetos. Desenhando lá comigo então, ó, se são dois carbonos, eu vou colocar eles dois, fazendo ligação simples, e daí você já na verdade já está finalizando o composto, né? O que falta agora para completar tudo bonitinho? Você precisa colocar os hidrogênios para fechar as 4 ligações do carbono. Então, ó, esse aqui precisa de 3 hidrogênios e esse aqui precisa de 3 hidrogênios. Acabamos de desenhar o etano. Muito tranquilo, né? Na letra B, eu peço para vocês desenharem o etino. O etino ele também apresenta 2 carbonos, no entanto, agora nós temos o que aqui, ó? Tripla ligação entre os átomos de carbono. E ele também é um hidrocarboneto, né? Desenhando o etino, então fica 2 carboninhos ligados por tripla. Como cada um dos carbonos já faz 3 ligações ali, então falta mais uma com hidrogênio. Então coloco um hidrogênio aqui e outro hidrogênio desse ladinho. Fechou, nós desenhamos o etino. Letra C. Nós precisamos desenhar o propeno. Então tá aqui o nosso propeno. Ok. Tá, MET-ET-PROP. Agora ele apresenta 3 carbonos e apresenta uma dupla ligação entre os átomos de carbono, na verdade, por conta do infixo em. E ele é um hidrocarboneto. Desenhando o nosso propeno, então fica C, C, C. Aí rolaria aquela dúvida, né? Onde que eu vou colocar a dupla ligação? Posso colocar aqui ou aqui. Na verdade, nesse composto, como ele não tem indicador de posição, né, da dupla, qual que é o significado disso, né? Significa que a dupla realmente pode estar entre esses carbonos ou entre esses 2 carbonos. É indiferente, gente. Você vai ter a formação do mesmo composto. Então, por uma questão de escolha minha, eu vou colocar a dupla ali no comecinho mesmo, ok? Agora eu completo com os hidrogênios. Então aqui no comecinho eu vou ter 2 hidrogênios, aí o carbono fecha as 4 ligações. Aqui eu vou ter 1 hidrogênio e aqui eu vou ter 3 hidrogênios. Pronto, você acabou de desenhar o propeno. Letra D. Vamos desenhar agora o propadieno. Ok, o nome está te dizendo que ele tem 3 carbonos, ele tem 2 ligações duplas e o final O de hidrocarboneto. Desenhando ele, então vou colocar 3 carbonos. Só que, gente, como eu tenho 2 duplas, eu tenho que colocar a primeira dupla aqui e a outra dupla só pode estar aonde? Aqui do ladinho. Então vou completar agora com os hidrogênios. Aqui vão 2 hidrogênios. Esse carbono já tem as 4 ligações, não preciso colocar nada. E aqui 2 hidrogênios. Tranquilaço, né? Vamos lá para a nossa letra E. Vou colocar aqui. Então, letra E é o nosso but2eno. But2eno. Ok. Esse prefixo but te diz que ele tem 4 carboninhos. Então, MET-ET-PROP, but. E aqui a gente está dizendo que tem uma dupla ligação entre carbonos 2 e 3. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar os 4 carboninhos. Vou fazer a minha numeração da esquerda para a direita, que é o mais comum para a gente, né? Então, carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. 2 e 3 são esses daqui, não é? Então, vou colocar a dupla exatamente aqui, ó. Ok? Lembra que o indicador de posição está nos dizendo isso. Agora eu completo os carboninhos ali com os seus hidrogênios, né? Para fechar as 4 ligações. Então, aqui CH3, aqui 3 hidrogênios. Esse carbono tem 3 ligações, então falta um hidrogênio para ele. E esse carbono também tem 3 ligações, falta um hidrogênio para ele. Letra F. Nós temos o buta. Aí, hífen 1,3 dieno. Aqui tem um detalhe interessante, gente, que é assim, né? Para separar letra de número, a gente utiliza hífen. Agora, para separar número de número, nós utilizamos vírgula. Tranquilo? Tá, como ele é buta, ele também tem 4 carboninhos. Então, já vou colocar os 4 carboninhos. Só que ele é um diene, ou seja, ele tem 2 duplas ligações.
E ele disse para você agora qual é a posição dessas duplas, na verdade? Está entre carbonos 1 e 2, está entre carbonos 3 e 4. Considerando a numeração da cadeia da esquerda para a direita, né, que é o que a gente costuma ler, né? Então a gente vai fazer o seguinte, carbonos 1 e 2 estão aqui, eu vou colocar a primeira dupla. Carbonos 3 e 4 estão aqui, então vou colocar outra dupla. Agora eu completo com os hidrogênios. Aqui tem 2, esse carbono tem 3 ligações, falta um hidrogênio, esse carbono tem 3 ligações, falta um hidrogênio, e esse carbono tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Você acabou de desenhar o buta 1,3 dieno. Letra G. Nós temos o butadieno, cuidado com ele, tá? Ok, ele tem 4 carboninhos, já vou desenhar os 4 carbonos. Ok, mas esse diin está te dizendo que ele tem 2 triplas ligações. Meus caros, muito cuidado agora, né? Se eu colocar a tripla ligação aqui no começo, a primeira tripla, lembra, eu não posso ter outra tripla logo aqui na sequência, porque senão esse carbono aqui vai ficar com 6 ligações, e o carbono faz 4. Então, necessariamente, a outra tripla ligação tem que estar onde? Aqui nessa extremidade. Por esse motivo, não tem indicador de posição da tripla, né? Não precisa, ok? Tá, completando agora com os hidrogênios, aqui falta um hidrogênio, esse carbono já tem as 4 ligações, já tem as 4 ligações, aqui falta um hidrogênio. Letra H. Nós temos o pente-2ino. Desenhe lá comigo. Ok. Pente te diz que são 5 carboninhos e tem uma tripla ligação entre carbonos 2 e 3. Vamos colocar lá os 5 carboninhos. Beleza. Considerando a numeração da esquerda para a direita também, né, que é a maneira que a gente lê, então, entre carbonos 2 e 3 eu preciso ter uma tripla ligação. Então, carbonos 1, 2, 3. Entre 2 e 3 eu tenho que ter a nossa tripla ligação, ok? Agora a gente completa aqui com os hidrogênios. Aqui vai ter 3, aqui faltam 2 ligações, então 2 hidrogênios. Aqui já está certo as 4 ligações, já está certo as 4 ligações, e aqui faltam 3 hidrogênios. E para a gente finalizar, nós temos o benzeno, ok? Lembra que o benzeno é aquele anel de 6 carboninhos, na verdade? Então vou desenhar ele aqui, ó, fórmula de, só colocar o nome dele, na fórmula de traços, né? Então vou ter lá um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Lembra que ele tem a figura de um hexágono, né? Aí carbono aqui, e eu finalizo com carboninho aqui. Só que, gente, lembre o seguinte, no benzeno nós temos duplas e simples alternadas. Então, se eu colocar uma dupla entre esses 2 carbonos aqui, aqui vai ter que ser simples, aqui vai ter que ser dupla, simples, dupla, simples. Fechou. O que eu coloco agora? Os hidrogênios, né? Então, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho um hidrogênio. Então, todos os carboninhos aqui precisam ter um hidrogênio no benzeno. E assim você terminou o exercício 1. Meus queridos, vamos então para o exercício 2. O butenino possui fórmula molecular. Butenino, vou escrever aqui o nome dele. Bom, pelo nome a gente percebe que ele tem met, et, prop e but, 4 carboninhos, dupla ligação entre os carbonos, tripla ligação entre carbonos e ele é um hidrocarboneto. Ok, vamos tentar desenhar esse composto então. Ele tem 4 carbonos, já vou ligar os 4 carboninhos. Agora lembra daquele detalhe, né? Se eu colocar uma dupla ligação entre esses 2 primeiros carbonos, eu não posso posicionar a minha tripla logo aqui na sequência, senão esse carbono aqui ele fica com 5 ligações. Então, obrigatoriamente, a minha tripla tem que estar onde? Lá na outra extremidade. Então, você acabou de desenhar o esqueleto carbônico do butenino. Agora eu vou lá e preencho com os hidrogênios. Então, esse carbono tem 3 ligações, falta um hidrogênio para ele. Esse carbono já tem as 4 ligações. Esse carbono tem 3 ligações, então falta um hidrogênio para ele. E esse carbono tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios para ele. Como eu perguntei para vocês a fórmula molecular desse composto, então a gente vai fazer o seguinte, vamos contabilizar o total de carbonos, que dá 4, então ele é C4. Agora a gente vai contabilizar o total de hidrogênios que tem ali. Então aqui nós temos 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Portanto, a fórmula molecular do butenino é C4H4.
No nosso exercício 3, ele pergunta qual é o número de hidrogênios no hidrocarboneto hexa-2eno-4-ino. Então, coloquei aqui já o nome dele para vocês. Já fiz o esqueleto carbônico, ele tem 6 carboninhos, né? Prefixo hexa. E a gente tem aqui a presença de dupla ligação, que vai estar entre carbonos 2 e 3, e a gente tem uma tripla ligação, que vai estar entre carbonos 4 e 5. E ele é um hidrocarboneto, né? Então, numerando a cadeia da esquerda para a direita, por minha própria opção, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, carbono 1, 2. Entre carbonos 2 e 3, a gente vai ter o quê? A dupla ligação. Então, vou colocar uma duplinha aqui. Agora, entre carbonos 4 e 5, tem uma tripla. Então, continua aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou ter que colocar a nossa tripla ligação. Fechou. O que eu preciso fazer agora? Completar as ligações que faltam para os carbonos com os hidrogênios. Então, esse primeiro aqui, ele tem uma ligação só, faltam 3 hidrogênios. Esse cara aqui, ele tem 3 ligações, então falta um hidrogênio. Esse aqui também tem 3 ligações, falta um hidrogênio. Esse aqui já tem 4 ligações, esse já tem 4 ligações, e esse aqui tem uma ligação, então faltam 3 hidrogênios. Mas o exercício nos perguntou qual que era o número de hidrogênios nesta molécula, não é mesmo? Então é só contabilizar, gente. 3 mais 1 dá 4, mais 1 dá 5, mais 3 dá 8. Então, ao todo, são 8 átomos de hidrogênio. Ok? Finalizamos o exercício 3. Vamos lá na nossa questão 4, né? Então, a questão 4 diz o seguinte: quanto à classificação e nomenclatura da estrutura abaixo, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui um composto químico que é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, portanto, um hidrocarboneto. Vamos avaliar as alternativas, gente. Letra A. Hidrocarboneto de cadeia aberta, alcano, metano. Bom, realmente ele tem cadeia aberta, não tem nenhum ciclo. Ele realmente pertence à classe dos alcanos, porque lembra, né? Al de cadeia alifática, an de simples ligações entre os átomos de carbono. Não temos outro carbono para avaliar, mas ele tem ligações simples, então vale o infixo an. E ele é um hidrocarboneto. O nome dele realmente é metano? Sim, lembra que o metano é o primeiro composto da série dos alcanos. Então a resposta aqui vai ser direto a letra A. Vamos ver por que está errada as outras letras, né? Na letra B ele diz assim, hidrocarboneto de cadeia aberta, tudo certo, mas ele diz que pertence à função álcool. Está errado aqui, né? Letra C, hidrocarboneto aromático, não temos anel benzênico. Letra D, hidrocarboneto aromático, também não temos anel benzênico. E letra E, hidrocarboneto de cadeia aberta, ok. Alceno, ele não apresenta dupla entre os carbonos, não pode ser um alceno. Então lembre, a resposta é letra A. Maravilha? No exercício 5 ele diz, o GLP, gás liquefeito de petróleo, também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro, caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, por propano, C3H8, butano, C4H10, e pequenas quantidades de propeno, que é o C3H6, e buteno, que é o C4H8. Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos, que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Com base no tipo de ligação entre os átomos de carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos compostos citados acima, identifique a afirmação correta. Gente, vamos na letra A. Os compostos insaturados são propano e butano. Quando ele utiliza o termo insaturado aqui, gente, ele está fazendo referência à presença de duplas ou triplas. Mas lembre, né, se é propan e butan aqui, né, se o infixo é an, isso indica que eles têm apenas ligações simples entre os carbonos. Então não é condizente, né, dizer que propano e butano são insaturados. Letra B. Os compostos insaturados são propeno e buteno. Sim, essa com certeza é a nossa resposta, porque a presença desse infixo em, tanto aqui quanto aqui, diz que os dois apresentam uma dupla ligação entre átomos de carbono, portanto são compostos insaturados. A resposta é a letra B. Letra C. Os compostos insaturados são o propeno e o butano. Gente, o propeno ele é insaturado por dupla ligação, agora o butano ele é insaturado? Não, ele é um composto saturado, a cadeia carbônica dele é saturada, então não pode ser letra C. Letra D de dado. Os compostos apresentam cadeias homocíclicas. Ele está dizendo que essas cadeias têm ciclos. Não faz sentido, né? Em nenhum dos nomes aqui tem ciclo na frente. Letra E. Os compostos possuem cadeias heterocíclicas. Pelo mesmo motivo, né, gente? Não há ciclo aqui nesses compostos, ok?
Então, a 5 é a letra B. Ali no nosso exercício 6, ele diz assim: o hidrocarboneto de fórmula tal pertence à série dos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e alcatrienos. Observando a estrutura carbônica desses compostos, né, nós temos ali a ligação dupla entre os dois primeiros carbonos, depois simples e depois outra dupla entre carbonos. Se ele apresenta duas duplas, gente, lembra, né? Qual era o infixo que dizia que o composto apresentava duas duplas ligações? Tem que ser dien. Portanto, esse hidrocarboneto aqui só pode pertencer à classe dos alcadienos. Resposta letra D de dado. Exercício 7 da UEL Paraná. As fórmulas de linhas na química orgânica são muitas vezes empregadas na tentativa de simplificar a notação de substâncias. Dessa maneira, as fórmulas de linhas para o butano e o metilbutano são representadas respectivamente por... Então aqui nós temos o butano, gente, ó, 1, 2, 3, 4 carboninhos, e aqui nós temos ó, 1, 2, 3, 4 carbonos e tem um grupo metil pendurado, então o nome desse composto é metilbutano. Ok. Ele fala assim, considere a substância representada pela estrutura a seguir. Então nós temos agora aqui uma substância maior, né? Ok? Bem grandona, né? A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. Letra A, qual a fórmula molecular dessa substância? E letra B, quantos substituintes estão ligados na cadeia principal? Vamos ver como que a gente faz a resolução, então, né? Então, a letra A, ela pergunta qual a fórmula molecular dessa substância. Então, a gente pode fazer a contagem dos carboninhos, né? Então, conte aqui comigo. Nós temos aqui, ó, nessa extremidade, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, portanto a fórmula por enquanto é C10, ok? Agora a gente precisa contabilizar o número de hidrogênios. Eu vou marcar os hidrogênios em outra cor, eu vou colocar só tracinhos ali que correspondem aos hidrogênios, tá? Então nós temos aqui, ó, esse carbono ele faz uma ligação, então faltam 3 hidrogênios, beleza? Aqui faltam duas ligações, ou seja, 2 hidrogênios. Aqui ele já tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Aqui 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Aqui faltam 3 e assim por diante, né? Então vou colocando aqui o número de hidrogênios que falta, ó. Lembra que a gente sempre tem que tomar como base as 4 ligações do carbono. Ok. Então assinalei ali para vocês onde tem os hidrogênios. Agora só falta contabilizar, né? Então me ajudem aí, ó. Nós temos aqui 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então esse composto tem fórmula molecular C10H22. Só que, gente, olha que interessante. Como ele é um alcano, ok? Ele é ramificado, mas ele pertence à classe dos alcanos. Ó, cadeia aberta e simples ligação entre os carbonos. Tinha uma fórmula geral, não tinha? Como que era a fórmula geral dos alcanos? CnH2n mais 2. Se eu substituísse esse N aqui por 10, aqui ficaria o seguinte, ó. 2 vezes 10 dá 20, mais 2 que dá 22. Então também chegaria na fórmula deste composto, a fórmula molecular dele, né? Tranquilaço, né, gente? Agora na letra B, ele pergunta quantos substituintes estão ligados na cadeia principal. Meus queridos, lembra a definição que eu passei para vocês lá, né? Ou aquela noção que eu passei sobre cadeia principal, que dizia que ela é a maior sequência de átomos de carbono possível que a gente encontrar. Então aqui nesse exemplo, muito cuidado, tá? Onde que está a cadeia principal? Vou assinalar aqui para vocês, ó. Então essa sequência que eu estou assinalando aqui para vocês é a mais longa sequência de átomos de carbono. Tenta enxergar comigo por quê, né? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carboninhos. Qualquer outra sequência que você imaginar vai ser menor do que essa. Tá, e o que ficou pendurado agora nesta cadeia principal? Nós temos aqui, ó, um grupo CH3, aqui outro grupo CH3. Então, quando ele pergunta para vocês quantos substituintes estão na cadeia principal, ele está querendo esses carinhas aqui em azul. Então, a resposta é 2 substituintes.
Fechou? Matamos o exercício 7. Meus queridos, vamos lá para o exercício 8, e ele diz o seguinte: a união do radical fenil com o radical metil resulta em um composto de fórmula molecular. Então, nós precisamos juntar o radical fenil com o radical metil. Quem que era o fenil, gente? O fenil era quando nós tínhamos o anel benzênico. E a valência, né, como ele é um radical, a valência livre estava ligada diretamente a esse anel benzênico. Então, aqui nós temos o nosso radical fenil. Vou colocar aqui embaixo para vocês saberem. Beleza, mas eu quero ligar esse meu radical com o radical metil. O que era um metil? É esse cara aqui, né? Tem um único carbono, ele é um radical. Daí você pergunta, professor, como que nós vamos fazer a conexão desses dois radicais aqui? Através das valências livres. Então o resultado disso vai ser o seguinte, ó, vou colocar lá de novo o nosso fenil. E através dessa valência livre eu vou prender ele ao CH3. Como ele perguntou a fórmula molecular desse composto, então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Agora tomamos cuidado, tá? Então vou pegar outra cor aqui pra gente. Aqui dentro, lembra que nós temos isso aqui, né? Então vou abrir um pouco o composto, ó, melhorar um pouquinho a carinha dele para vocês enxergarem. A gente tem as duplas e simples alternadas, né? Então ele é assim, e aqui tem o CH3. Por que eu estou fazendo isso? Para que você visualize onde estão os hidrogênios agora, né? Vai ficar um pouco mais fácil. Então olha como é que vai ficar a fórmula molecular dele. Fórmula molecular. Ele vai ter ao todo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, é um hexágono aqui, né? Mais um carbono fora, então ele é C7. Ok? Cuidado agora com os hidrogênios. Aqui fora tem 3, na verdade. Esse carbono que está aqui, ele já tem 4 ligações. Ó. Ele tem uma para cá, 2 para lá, 3, 4. Então não precisa de hidrogênio nesse carboninho. Agora, cada um dos outros carbonos aqui está fazendo somente 3 ligações. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tem 2 para cá, mais uma para cima, 3 ligações. Então falta hidrogênio aqui, 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 aqui e aqui. Então nós temos ao todo aqui, ó, 5 hidrogênios mais 3, então ele é o C7H8. Essa é a fórmula deste composto, fórmula molecular. Tranquilo, né? Tá. Lá no exercício 9, ele pergunta agora. Vamos colocar aqui, ó, exercício 9. Ele quer que você faça a união dos radicais etinil com vinil. E ele quer saber qual é a fórmula estrutural disso. Ok. Quem que vai ser o nosso etinil? Vamos desenhar ele aqui então, ó. Et 2 carbonos em tripla ligação entre eles. Então, isso aqui é o nosso etinil. Vou colocar o nome aqui para você saber. Perfeito. Agora nós temos que conectar ele com o radical vinil. Cuidado, o nome vinil é o nome usual para o nosso etenil. Então, etenil é esse cara aqui, ó. Vou colocar a valência dele viradinha para lá. Então, CH2 e aqui CH. O nome sistemático dele é etenil e o nome usual dele é vinil. Então, vou colocar aqui para você saber, ó. Etenil, falhou aqui, ou vinil. Tá, como que eu vou fazer de novo a forma? Agora ele quer a fórmula estrutural, não é a molecular. Como que eu vou juntar esses dois radicais? Novamente através das valências livres. Então, vou colocar lá assim, ó, C tripla C, que é esse pedaço aqui, né? Naquela valência que tá aqui, ó, desse carboninho, eu vou conectar ele nessa outra porção. Então, vou conectar ele no carbono, que tem dupla com outro carbono. Tá aqui. E agora eu só coloco os hidrogênios ali, né? Ó. Esse aqui já tinha hidrogênio lá, ok? Quando a gente fechou a ligação dele aqui com esse carbono, esse já ficou com 4 ligações, esse aqui ficou com 3, então falta um hidrogênio aqui, e aqui faltam 2 hidrogênios. Então, nós acabamos de fazer a 9. E o exercício 10... ele fala, a união de dois radicais vinila resulta no hidrocarboneto de nome. Ele quer saber o nome IUPAC ou o nome sistemático deles. Bom, se são dois radicais vinil, a gente acabou de ver quem é o vinil, né? O vinil, ele é o etenil. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 hidrogênios e aqui ele tem uma valência livre, na verdade. Tem um hidrogênio aqui também, ó. Ok, esse é o etenil. Se eu vou conectar ele a outro etenil, vou fazer ele espelhadinho aqui, ó. Aqui é CH2 e aqui é CH.
Como é que eu faço para conectar eles de novo? Né? Através das valências livres. Então, o resultado disso vai ser C dupla C. Ó, mantém a estrutura carbônica aqui. Nessa valência, eu vou pendurar ele com o restante agora. Então, vou pendurar ele com outro carboninho que faz dupla com outro carbono. Então, aqui vai ficar CH2, aqui 2 hidrogênios, aqui tem 3 ligações, 1 hidrogênio e aqui um só. Só que no último exercício ele perguntou o nome desse composto, né? Tá, toma cuidado. Será que a gente precisa numerar ou não precisa numerar a posição das duplas? Precisa, gente, porque ó, a gente poderia ter a dupla aqui e a dupla aqui na sequência, ok? E uma simples lá. Então, para diferenciar esse composto que está aqui, né, a gente vai ter que numerar a cadeia carbônica. A numeração é que eu vou fazer da esquerda para a direita, mas poderia ser da direita para a esquerda também, tá? Nesse caso aqui. Então, vou colocar ali, ó, carbonos 1, 2, 3 e 4. A nomenclatura vai ficar, então, de que maneira? Ó, a primeira dupla está entre carbonos 1 e 2, então eu escolho de menor numeração para poder me referir a ela. E aqui a outra dupla está entre carbonos 3 e 4, também escolho de menor numeração para me referir a ela. Como ele tem 4 carboninhos, então ele é but. Lembra que aparece aquele A, né? Porque eu falei para vocês que pode ser dien ou adien. Então, vou colocar buta. Daí eu vou colocar aqui, ó, 1,3, porque tem dupla entre carbonos 1 e 2 e 3 e 4. Então, vou me referir a 1 e ao 3, né? Então, hífen 1,3. Aí eu vou dizer que tem duas duplas. Então, uso dien. E o final O de hidrocarboneto. Então, esse é o nome sistemático ou IUPAC que ele estava perguntando no exercício 10. Muito bem, fechamos a nossa lista.